Se você está assistindo esse vídeo de hoje, eu vou te contar qual é a melhor abordagem teórica para você fazer uma terapia. Olá, meus queridos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Carol Explica. E se você danadinho ficou curioso com essa pergunta que eu fiz antes da vinheta, olha, já vou te explicar. Não tem abordagem melhor ou pior. Eu vou explicar para você que está assistindo sobre as grandes abordagens teóricas dentro da psicologia. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Aproveita, já dá aquele like, ativa o sininho para receber as novas notificações, se inscreve no canal e corre lá para as minhas outras redes sociais, como Instagram, que eu posto bastante conteúdo. Por que então que eu tô fazendo esse vídeo? Porque é muito comum, principalmente os meus clientes, me perguntarem: Carol, mas por que esse negócio de psicologia comportamental, cognitiva, psicanálise, é tudo a mesma coisa? Então eu vou ajudar você a, principalmente quando for procurar um terapeuta, pergunta a abordagem dele. Se já tiver no Instagram, se já tiver no site, se ele já te contar, ótimo, mas é importante você também entender por trás ali o que ele vai te analisar, o que ele vai trabalhar com você em atendimento. Vamos então para a primeira grande abordagem, a famosa psicanálise, que temos o nosso pai da psicanálise, Sigmund Freud, tá? Gente, esse vídeo é muito resumidamente um pouquinho das outras abordagens fora a minha, porque isso é algo que eu aprendi na faculdade, então não é algo que eu sigo muito aí. Mas ó, dando uma pincelada para vocês, a psicanálise ela tem um grande foco numa reinterpretação, um ressignificado de traumas passados que aquele paciente vai procurar em atendimento. E já é interessante a minha fala que vocês estão percebendo, né? Paciente e não cliente, que as outras abordagens focam, porque o terapeuta psicanalítico, primeira coisa de tudo, ele não precisa ser psicólogo. Todo psicólogo pode ser psicanalista, tá? Mas nem todo psicanalista é psicólogo. Por quê? A psicanálise é um curso de extensão, é uma pós-graduação. Então, qualquer pessoa com ensino superior pode fazer a psicanálise. Por isso que a minha dica para você que quer fazer uma terapia, eu, Carolina, que estudei meus 5 anos de formação, poxa, a gente tem toda essa formação da mudança de comportamento, da mente. Então eu acredito que para o melhor conhecimento, a minha sugestão é você procurar, sim, um psicólogo com formação em psicanálise. Combinado? A psicanálise, ela tem então muito foco no passado. Então, sua infância, adolescência, sexualidade, seu convívio com a família, mas não no agora. Assim, falando mais da minha abordagem comportamental para explicar a psicanálise. Então, eles focam no passado para entender e reinterpretar e ressignificar o que aconteceu, para aí sim, então, você ter uma melhora. Uma grande diferença da psicanálise para as outras abordagens é que o psicanalista freudiano mesmo, ele não tem uma postura muito ativa, ele mais escuta. Então eles acreditam que quanto mais o paciente falar, ela vai jogando essas informações e ela vai ter o processo de maturação no tempo dela e ela mesma vai entender e racionalizar tudo aquilo. O objetivo de um psicanalista freudiano, ele mais pergunta do que orienta. Então é muito comum, às vezes, pessoas que vão em algum terapeuta falar: eu não gostei, ele não fala nada, ele não me pontuava, ele não me orientava. Porque a postura de um psicanalista é essa. Normalmente, psicanalista freudiano raiz, você não senta de frente para o seu terapeuta. Você senta, por exemplo, naquele divã. Então você não tem aquele contato visual com o terapeuta. Ele tá lá atrás, só anotando. Porque tem algumas coisas que você vai falar que vão ser coisas muito pontuais e importantes, onde seu terapeuta vai te responder com uma pergunta. Aí dentro da psicanálise tem as outras abordagens, como por exemplo Melanie Klein, Lacan, Jung. Já ouviram falar sobre a psicologia analítica de Jung? Tudo é dentro da grande abordagem que é a psicanálise. Então são pessoas que estudaram Freud e a partir de algum momento esses teóricos não concordaram com alguma coisinha e a partir daí eles começaram a estudar outras ferramentas, outras metodologias para desenvolver. Então por isso que é muito
comum as abordagens ter um nome do teórico, porque a gente segue a abordagem do fulano tal. Entenderam? Então é mais pro passado e tem também muito o foco da sexualidade. Agora sim, não me perguntem o porquê, porque eu não lembro direito, foi na faculdade, era uma matéria que eu não me simpatizava, é uma matéria onde você vê muito o subjetivo. Eu sou muito prática, eu sou muito dinâmica, então eu precisava muito de uma abordagem que me desse ferramentas rápidas para eu poder ajudar o meu cliente. Vamos agora então para a segunda grande abordagem, que é a famosa humanista existencial. Confesso para vocês que é a minha queridinha. Eu particularmente adoro fazer terapia com uma humanista existencial. As minhas duas últimas psicólogas foram e são humanistas existenciais e elas focam muito no aqui e agora. Então, a partir do momento que você está contando, sei lá, um episódio traumático da sua vida, se você está contando da festa que você vai no final de semana, essas terapeutas, elas focam muito como você está sentindo em falar isso agora. Elas focam muito também na relação terapêutica. E um dos grandes teóricos é o Carl Rogers. Então, essas pessoas, elas seguem a abordagem rogeriana, né? Que hoje eu faço com uma terapeuta rogeriana, amo de paixão. Mark, bota uma foto da Simone aí, que é a minha terapeuta, e a Silvia, que foi a minha penúltima, que eu amo de paixão, que foi como... Na verdade, foi quando eu aprendi que pode sim ter uma relação terapêutica na prática, algo que eu ainda não tinha sentido com os outros terapeutas que eu já tinha passado. Como o próprio nome já diz, gente, é humanista existencial, então fala muito de existência. Então, seu propósito de vida, as coisas que você faz, quais são seus objetivos. Então, é como se fosse um meio termo entre a psicanálise para a comportamental, porque ela tem um objetivo do passado também, mas ela gosta muito de falar do aqui e agora. Como você se sente em relação a isso? O que você pretende fazer? São profissionais extremamente acolhedores. São muito humanos. Eles fazem tudo pra você e por você. Eu acho que é por isso que eu gostei também e tem muito a ver com a minha abordagem, que é a FAP. E uma das coisas muito legais da minha terapia, por exemplo, é que não tem muita hora. Então, assim, se deu 50 minutos de sessão, eu tô lá no meio da conversa contando da treta que eu tive com o boy no final de semana, ela não vai me interromper. São atendimentos mais longos, porque são mais filosóficos. A gente fala muito sobre a existência humana, é muito legal. Eu recomendo e adoro. E por último, então, a terceira grande abordagem é a minha, a comportamental. Lembra que eu falei pra vocês, então, que toda abordagem tem um teórico por trás que estudou, que criou, que fundou com a sua própria metodologia a sua abordagem? Então, o pai da comportamental, claro que tem uns antes dele, né? Mas a gente considera muito o Skinner. Então, o Skinner, ele foi um psicólogo, não foi um psicólogo clínico, mas ele foi mais de laboratório. Então, foi ele que fundou os princípios básicos da análise do comportamento. Ele estudava muito animais para poder entender como que aquele animal agia em relação ao ambiente externo, as variáveis ambientais, para tentar entender isso para a parte humana. Então, por isso que a gente fala muito de reforço, extinção, modelagem de comportamento, condicionamento. Por quê? Porque são os princípios básicos de qualquer comportamento. Por que eu consegui ensinar e adestrar minha cachorrinha linda? Por conta dos princípios básicos de comportamento. Muda uma vertente e outra, mas o princípio comportamental é o mesmo. Então, eu consigo aplicar, às vezes, um comportamento de uma pessoa ansiosa, com reforço, extinção e condicionamento, para uma pessoa, por exemplo, que tá num relacionamento abusivo, para uma pessoa que tá no estresse do trabalho, porque comportamento é tudo igual. Ele só vai mudar as variáveis ambientais, que é quando a gente protocola os casos. Então, como vocês já estão percebendo, é uma abordagem que ela foca muito no aqui e agora, mas prevenindo o futuro. Então, se o cliente ele chega no consultório com ansiedade, eu preciso entender os padrões comportamentais que levaram ele a ter comportamentos ansiosos. Depois que eu entendi, eu não foco no passado. Eu foco no futuro. Cliente, beleza, então entendemos que você tem ansiedade por conta disso, disso, disso. Então, quando acontecer esse evento que a gente descobriu o que é, você vai ter que fazer
assim, assim e assim. Pode ser que tenha ficado um pouco confuso? Aí agora vocês vão deixar nos comentários algumas dúvidas mais específicas de vocês que eu vou respondendo. Dentro da comportamental, existem outras abordagens, como por exemplo a cognitiva comportamental, que pega muito com a minha. Eu sou analista do comportamento, eu sigo Skinner, certo? Já na cognitiva comportamental, o pai dele, o criador da cognitiva comportamental, é o Aaron Beck. Então, a única diferença, gente, falando em grosso modo para vocês leigos que estão assistindo, é que para os cognitivos, o próprio nome já diz, cognitivo, cognição, pensamento. Então, toda queixa que o cliente for trazer, os cognitivos comportamentais, eles acreditam que seja um pensamento inadequado. Então, vai mudar toda a parte cognitiva para o cliente em si ter uma mudança de comportamento, tá? As técnicas são iguais, eles passam tarefa adoidado igual eu. A única diferença para análise do comportamento, que é a minha, é que nós acreditamos que não existe diferença entre pensamento e comportamento, tá? Então, pensamento é comportamento, sentimento é comportamento. Se a pessoa não falar nada, é um comportamento, fala é comportamento, choro, comportamento, enfim. E aí o nosso grande objetivo é a tríplice contingência. Não vou entrar em tantos detalhes teóricos para vocês, acho que vocês vão ficar um pouco confusos, mas a gente sempre foca em a queixa do cliente é essa. Beleza, o cliente é ansioso. O que acontece antes de uma crise de ansiedade, por exemplo? Algum pensamento? Alguém falou alguma coisa? Ele lembrou de alguma coisa? Ele fez alguma coisa? Ele falou alguma coisa? Então acreditamos que existe um comportamento antecedente que evocou essa queixa para o cliente ter tido ansiedade. E o que ele tem depois dessa crise de ansiedade? Ele fica mal, ele chora, ele tenta suicídio, ele fica bem. O que acontece depois? Então, dentro da análise do comportamento, a gente vai analisar essa tríplice contingência. Então, mais ou menos assim que funciona. Então, dentro da comportamental, existem algumas subabordagens, certo? Como, por exemplo, as terapias contextuais, as terapias da terceira onda, que é a FAP, que entra também nessa grande abordagem que é a comportamental. Mindfulness, por exemplo, ele também aí tá na terceira onda, dentro da psicologia comportamental. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá bom, gente? Recapitulando então, a psicanálise, ela foca bastante ali no paciente, nas coisas verbais que ele fala, focando no passado. A humanista existencial, ela foca muito na essência, na existência e na relação terapêutica no aqui e agora, enquanto o cliente ou o paciente ele fala. E a comportamental, ela precisa saber esses padrões comportamentais do passado para a gente entrar com prevenção e não acontecer futuramente, ok? Então é mais ou menos assim que funciona. Entenderam? Dúvidas? Ai, 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 hein? Deixa aqui nos comentários que eu respondo. E para concluir, não existe uma abordagem perfeita para as pessoas no geral. O que existe é uma queixa e cliente. Então, às vezes, se tem um cliente que chega em mim, que sou analista do comportamento, ele quer ficar falando do passado, ele não quer muito mudar o comportamento, ele só quer entender, eu gentilmente vou encaminhar com muita ética e profissionalismo para um outro profissional que trabalha com essa metodologia. Agora, se um cliente rápido, ele precisa resolver algum problema, é a comportamental. Agora, um cliente que está com uma crise de existência, ele gosta muito de resolver as coisas no aqui e agora, humanista. E aí, dentro dessas três grandes abordagens, obviamente, tem as especializações, como, por exemplo, terapeuta de criança, terapeuta de idoso, terapeuta de casais, terapeuta de ansiedade, terapeuta de autoestima, terapia para emagrecimento, terapia para fobia de dirigir. Aí sim vai ter as especializações, que é muito importante quando você ficar em dúvida de como procurar um profissional, perguntar qual é a abordagem dele e qual o foco de trabalho. Combinado, gente? Esse vídeo ficou grandão, né? Mas o quadro dos vídeos da Carol Explica, normalmente eu gosto de explicar tintim por tintim para vocês entenderem melhor, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Isso não vai me botar nem nos erros de gravação, pelo amor de Deus.
Meu Pai amado, meu Pai amado, tem um monte de mensagem aqui para responder. Jesus amado, eu não dou conta.